Mateus 6, versículos de 5 até o versículo de número 8. Todos abriram? Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor. Mateus 6, de 5 até o versículo 8. E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Até aqui, até o versículo 8, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito fácil, na verdade é facilíssimo mesmo, nós transformarmos deveres espirituais em uma mera obrigação religiosa. É muito fácil mesmo nós transformarmos determinados deveres espirituais em meras obrigações e obrigações religiosas. E para que isso aconteça, e para que isso se dê, é simples, basta nós não termos a motivação correta naquilo que Deus requer, naquilo que Deus ele exige de nós. E aí a gente vai transformar um dever espiritual em uma mera obrigação religiosa. Então, tudo depende daquilo que nos incita, tudo depende daquilo que nos motiva. Deus, ele nos dá algumas ordens, Deus, ele nos dá algumas prescrições. E se nós não nos sujeitarmos, e se nós não obedecermos com o nosso coração grato, com o nosso desejo de agradarmos a Deus, nós iremos até cumprir aquela obrigação, mas conforme nós falamos, será o mero cumprimento de uma obrigação religiosa. Em relação à nossa vida com Deus, não terá nenhuma serventia. Em relação aos benefícios espirituais que muitas vezes Deus ele tem prometido dentro de determinadas regras que Ele nos dá ou ordens que Ele nos concede, também a gente não vai se beneficiar e se beneficiar espiritualmente. Então, por isso eu bato na tecla, por isso eu reitero, é necessário a gente tratar as nossas inclinações, as nossas motivações naquilo que Deus ele exige e exige de cada um de nós. Um exemplo, meus irmãos, minhas irmãs, disso que nós estamos falando é a oração. Um exemplo disto que nós estamos falando é a oração, da necessidade de motivação para que a gente possa cumprir aquilo que Deus exige de nós, e dentre vários deveres, o dever de orar, o dever de buscar a Deus, o dever de manter comunhão com o Senhor. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, a gente observa, através de vários textos, essa exigência que Deus nos dá. De quê? De que tenhamos uma vida de oração. Por exemplo, quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a gente encontra a ordem clara, a gente encontra a ordem expressa do apóstolo Paulo: orai sem cessar. Então, uma ordem não só para que nós vivamos uma vida de oração, mas também uma ordem para que essa vida de oração ela seja contínua em nossas vidas. Orai sem cessar. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, se nós não tivermos a motivação certa de cumprirmos com esse dever, especificamente falando, o dever da oração,
Ou seja, se nós não estivermos satisfeitos na presença de Deus, se nós não buscarmos a presença de Deus para nós nos alegrarmos nele, será um mero dever religioso, será um mero cumprimento de uma obrigação religiosa, até mesmo em relação à oração, até mesmo em relação à nossa busca de Deus, à nossa busca do Senhor. E aí, quando a gente trata em relação à oração, a gente percebe, meus irmãos, a gente percebe, minhas irmãs, as instruções, os ensinamentos que Cristo ele nos mostra em relação a esse tema, ou seja, em relação à oração no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Foi aquilo que eu já falei em estudos anteriores. Nos 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, onde a gente vê todo o Sermão do Monte, Cristo ele trata sobre os aspectos principais, sobre os assuntos fundamentais da nossa vida enquanto cristão, da nossa vida enquanto servo e serva de Deus. Logo, a oração não pode ficar de fora do Sermão do Monte, como de fato não ficou. Especificamente falando desse trecho que nós estamos considerando, a partir do início do capítulo 6, que fala da justiça do cristão. Como é que nós devemos proceder, o que é que nós devemos fazer para que nós evidenciemos uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida de consagração a Deus. E aí Cristo pega pelo menos as 3 coisas essenciais, e uma delas é justamente a oração. Uma delas é justamente a oração. E é interessante porque a oração, ela se constituía em uma das formas principais dos judeus exercerem a sua vida religiosa. Quando nós olhamos a religião judaica, quando nós olhamos a religião do Antigo Testamento, dentre vários deveres, dentre várias obrigações, existia esta em especial, ou seja, a oração. Tanto é, meus irmãos, tanto é, minhas irmãs, que para um judeu religioso, para um judeu devoto, se exigia dele que ele orasse pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E até hoje, para os judeus mais ortodoxos, essa regra ela permanece. Uma oração pela manhã, uma oração à tarde e um momento de oração à noite. Então, não só nos tempos bíblicos, mas hoje, para aqueles que seguem a religião judaica, se observa isso. Pelo menos 3 vezes o dever de se buscar em cada dia a presença de Deus, em cada dia a presença do Senhor. Às vezes a gente não se apercebe desse ponto, às vezes a gente não se apercebe dessa verdade, mas só para a gente poder conferir, eu vou pegar aqui 2 textos, abram aí por favor, Salmo 55, versículo 17, Salmo 55, versículo 17, eu estou falando aqui de um judeu devoto, né? Aquele judeu que é praticante mesmo da religião judaica, desde o Antigo Testamento, se exigia dele 3 momentos de oração ao dia, pela manhã, à tarde e à noite, ou próximo de anoitecer. Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo 17. Aqui é o Salmo de Davi. Salmo de Davi. Aí nesse Salmo 55, versículo 17, ele fala em relação à oração, quando ele olha a sua atitude, a sua postura. A gente vai ver o exemplo de Davi aqui e depois a gente vai ver o exemplo de Daniel. 2 judeus devotos, onde a gente vê uma vida marcante de oração e nisso, ou seja, na prática diária, 3 vezes ao dia, de buscar a presença do Senhor. Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo de número 17. Olha só o que Davi nos ensina aqui. Salmo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, o que é que Davi faria? O que é que Davi fazia? Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele, relacionado a Deus, ouvirá a minha voz. À tarde, amanhã e ao meio-dia, Davi buscava a presença de Deus através das suas orações. E aí quando você adianta um pouco e você chega no livro do profeta Daniel, capítulo 6, você vai observar que também era este o comportamento que Daniel tinha. 3 vezes ao dia, Daniel buscava a presença do Senhor. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6,
versículo 10. Coisa interessante, muitas vezes a gente não se apercebe desse fato, mas na religião judaica se prezava pela oração. A gente vai chegar já em relação à motivação, em como era feito, mas aqui eu estou trabalhando a prática propriamente dito, ok? Daniel 6, versículo 10. Aqui é naquele texto conhecido, né? Que é feita a escritura, que é feita a determinação real para que não se buscasse outro Deus, senão o rei. E aí a gente vê que o comportamento de Daniel ele não muda. E por que não muda? Ele já tinha esse padrão na sua vida, dentro da sua concepção daquilo que era certo e que de fato era em relação à oração. Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Olha só, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, veja, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes, meus irmãos, 3 vezes. O judeu ortodoxo, o judeu praticante, ele faz isso. Durante o dia, ele tem pelo menos 3 momentos de oração, 3 momentos de busca do Senhor. Então, Cristo, no Sermão do Monte, não deveria fugir a esse fato. Cristo, no Sermão do Monte, não deveria negar essa realidade. Que não é realidade? A necessidade que nós temos de buscar a presença de Deus, de buscar a presença do Senhor. Contudo, aqui no Sermão do Monte, que vai ser a análise que nós iremos fazer na manhã de hoje, Cristo ele vai mostrar a distinção. Cristo ele vai mostrar a diferença de uma oração hipócrita e também de uma oração irracional para a oração verdadeira que nós devemos fazer a Deus, que nós devemos fazer ao Senhor. Então, aqui no Sermão do Monte, ele vai esmiuçar, vamos assim dizer, esse tema. E ele vai mostrar aos seus discípulos, e ele também nos mostrará esses erros de você ter uma oração hipócrita, de você fazer uma oração irracional e desta forma não se colocar como deve se colocar na presença de Deus através das suas orações. Então, é por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, minhas irmãs, que hoje a gente vai aprofundar o nosso estudo no tema da oração. E com isso, a gente vai observar que a oração é a segunda demonstração da nossa piedade enquanto povo de Deus, enquanto crente em Cristo Jesus. A gente viu na semana passada a primeira forma de nós manifestarmos a nossa piedade é através da caridade, do auxílio ao próximo. E aqui hoje, com a graça de Deus, a gente vai ver a segunda delas, que é justamente a oração, a busca que nós fazemos em relação ao Senhor. E na manhã de hoje, com a sua graça, com a sua misericórdia, eu queria que nós trabalhássemos 4 pontos. Eu queria que nós trabalhássemos 4 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos os erros que a gente pode cometer em relação à oração, erros da oração. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos a prática correta que eu e você, todos nós, devemos atentar para orarmos conforme a vontade do Senhor, e por isso a gente vai ver a prática correta da oração. Em terceiro lugar, eu queria que nós víssemos as recompensas, os benefícios que nos aguardam quando a gente busca de maneira sincera, quando a gente busca de maneira verdadeira a pessoa do nosso Deus, e por isso a gente vai ver a recompensa da oração sincera. E em quarto lugar, eu queria considerar com vocês aquilo que deve nos estimular, aquilo que deve nos motivar para buscar a presença de Deus através das nossas orações. E por isso a gente verá a motivação certa na oração. Então a gente vai trabalhar baseando esse texto de Mateus capítulo 6, versículos de 5 até o versículo 8, esses 4 pontos: os erros da oração, a prática correta da oração, a recompensa da oração sincera e a motivação certa na oração. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar pelo menos os 2 primeiros pontos
a gente para um pouquinho, escuta os irmãos, se houver necessidade, e aí depois a gente segue considerando os dois últimos pontos e assim fechando a nossa lição na manhã de hoje, ok? Então, o tema do nosso estudo, o tema da nossa lição é a oração cristã. A oração cristã, a oração do servo e da serva de Deus. E aí, em primeiro lugar, conforme nós acabamos de dizer, vamos ver, meus irmãos, vamos ver, minhas irmãs, os erros da oração que são mostrados, que são ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Erros da oração. Erros da oração. E aqui eu lhes convido a abrirem as suas Bíblias, na verdade voltarem, lá para o Evangelho de Mateus capítulo 6. A gente vai ler 2 versos, versículo 5 e depois o versículo 7. Abram aí, por favor. Mateus 6, versículos 5 e também o versículo número 7. A gente vai ver aqui os erros da oração, pelo menos dois erros que se cometia no tempo de Jesus Cristo, 2 erros que a gente pode cometer hoje, mas que a gente não deve cometer em relação às nossas orações. Mateus 6, versículos 5 e também o versículo número 7. Primeiro deles, versículo 5. Olha só o que Cristo diz aqui, Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós já achamos aqui, minhas irmãs, nesses 2 versos? O esclarecimento que Cristo faz acerca das 2 formas proibidas de Deus para as nossas orações. Em outras palavras, o que a gente não deve fazer, o que a gente não deve realizar quando nós estivermos buscando a presença de Deus através das nossas orações. As 2 proibições, os 2 erros, vamos assim dizer. E aqui a gente vê o primeiro, logo no versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5. Cristo, ele proíbe que as nossas orações, elas sirvam de vãs exibições. Cristo, ele proíbe a vã exibição nas nossas orações. Cristo, ele proíbe a vã exibição nas nossas orações. Olha só o que ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então Cristo aqui, ele condena aquela oração que é praticada, aquela oração que é exercida, com que objetivo, com que finalidade? De passar uma visão, de ser visto, de ser reconhecido por parte das pessoas. E quem é que se caracterizava por agir assim? Quem é que tinha este comportamento? Quem é que procedia dessa maneira? Os fariseus, meus irmãos. Por isso ele fala aqui nas sinagogas, que era o local no qual se reuniam os fariseus. Para quê? Para fazerem as suas orações. Mas aí você pode se perguntar, mas aí você pode se indagar: quer dizer que a gente não pode fazer nenhum tipo de oração pública? Quer dizer que a gente não pode fazer nenhum tipo de oração na frente dos irmãos? Como é que a gente vai explicar, por exemplo, o texto de Atos, capítulo 4, quando os irmãos, dentro daquela perseguição da igreja primitiva, eles oram ali em comunidade? Como é que a gente vai explicar, então, a realização das nossas reuniões de oração? Porque são reuniões públicas, onde a gente se reúne com os nossos irmãos, e aqui a gente busca a presença de Deus, não no sentido individual, mas no sentido coletivo. Como é que a gente explica essas coisas à luz do ensino aqui de Cristo nessa passagem? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. O que Cristo aqui censura, o que Cristo aqui condena, é que as nossas orações particulares, elas sejam transformadas em orações públicas,
para que as pessoas possam notar um certo ar de espiritualidade, um certo ar de piedade nas nossas vidas. É como eu sempre gosto de dizer, o perigo às vezes mora no detalhe, e aqui é onde nós encontramos o detalhe para podermos interpretar corretamente esse texto, essa passagem que nós temos diante de nós. Cristo, ele não está proibindo as orações públicas, porque a gente vai ver vários exemplos dela ao longo das Escrituras. O que ele está censurando, o que ele está proibindo aqui nessa passagem é que você use o seu momento particular, o seu momento privativo com Deus, de buscar a sua presença, de se colocar diante dele para fazer disso uma exibição, para fazer disso um espetáculo, e as pessoas possam ver a sua espiritualidade, a sua piedade. É isto que Cristo está condenando aqui nesta passagem. E conforme nós acabamos de dizer, infelizmente, essa prática, este costume, essa atitude caracterizava os escribas e fariseus. Ao invés de eles terem os seus momentos particulares de oração, buscavam as praças, buscavam as sinagogas, para que assim pudesse passar aquele ar de pessoa religiosa. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, isso aqui é vã exibição, melhor dizendo, isso aqui é vã exibição. E é interessante porque a exibição, ela é errada, ela nos leva naturalmente à soberba e ao orgulho espiritual. Quando você procura fazer as coisas para ser visto, quando você procura fazer as coisas para ser notado, naturalmente você faz com inclinação soberba, com inclinação orgulhosa no seu coração. E é isto que Cristo está aqui condenando, é isto que Cristo está proibindo. Esse é um dos erros que a gente pode cometer na nossa vida de oração. Abram aí, por favor, Lucas capítulo 18, só para a gente ver um exemplo em relação a isso. Lucas capítulo 18, aqui no caso na parábola dos dois homens que sobem ao templo para orar. Lucas capítulo 18, versículos 9 até o versículo 11, que é o exemplo do fariseu, aqui na parábola, que orava de si para si mesmo, demonstrando soberba, orgulho, vanglória, ou seja, era uma oração com vã exibição. Então é o que acontecia. Olha só, Lucas capítulo 18, versículos 9 até o versículo 11. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos, veja, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Fariseu, versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E ele vai fazer uma lista ali das suas boas obras. O que é que existia no coração desse publicano? Orgulho, soberba. Por isso ele fazia esse tipo de oração. Então é o cuidado que nós devemos ter. É o primeiro erro que Cristo está aqui nas nossas orações: a vã exibição. Mas não só isso, existe um segundo erro que Cristo condena aqui nessa passagem de Mateus capítulo 6. E agora eu vou me reportar ao versículo 7. Que erro é? A vã repetição. Existe a vã exibição, existe também a vã repetição. Parece ser a mesma coisa, mas não é. As palavras são bem parecidas, mas a conotação é totalmente diferente. Então veja aí, a segunda condenação, o segundo erro, a vã repetição, versículo 7, Mateus capítulo 6, versículo 7. Olha só o que Cristo aqui nos ensina, olha só o que Cristo aqui nos mostra. Ele fala: e orando, não useis de quê? De vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, o que é que Cristo aqui está condenando? A oração sem sentido e repetitiva. Cristo, ele está condenando aqui a oração sem sentido e a oração repetitiva. E aí você pode perguntar: quem é que fazia isso?
Cristo diz, os gentios, aquelas pessoas que não pertenciam à comunidade de Israel. Veja que Cristo ele vai de um extremo para outro. Ele pega a oração do fariseu, que era uma oração dos religiosos, e mostra o desejo de se mostrar, mas ele também pega a oração dos gentios, que eram pagãos, que também oravam de maneira incorreta. E aí você pode perguntar, em que consistia esse erro? A gente já falou, Era aquela oração repetitiva e sem sentido. E aí você pode se indagar, quer dizer que a gente não pode repetir as orações? Uma oração que a gente faz a Deus deve ser uma e uma somente. A gente não pode repeti-la nem ao menos uma vez. Não é isso que Cristo está falando, não é isso que Cristo está dizendo. Até porque, se você for olhar, no próprio exemplo de Jesus Cristo, ele repetiu orações. No próprio exemplo de Jesus Cristo, ele repetiu orações. E onde é que a gente encontra isso? Lá no Getsêmani. Abram aí, por favor, Mateus 26. Abram aí, por favor, Mateus 26. Mateus 26, versículo 44. Cristo ele orou repetidamente. Mateus 26, versículo 44. Olha só. Ele foi com os seus discípulos para o Getsêmani, aqueles momentos que antecederam a sua prisão. Ele estava com a sua alma angustiada, e aí clamando ao Pai, pedindo a Deus, para que Deus confirmasse sua vontade na vida dele. E olha só o que a gente encontra aqui no versículo 44, Mateus 26, 44. Em relação a Cristo, deixando-os novamente, quando Cristo deixou os discípulos ali, eles estavam dormindo, foi orar pela terceira vez, fazendo o quê? Repetindo as mesmas palavras: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, será que fica aqui um conflito? Será que fica aqui uma contradição? Não, meus irmãos. Conforme nós estamos falando, o que Cristo condena aqui é aquela oração repetitiva e sem sentido. A palavra vã, que nós encontramos aqui no versículo 7, no sentido original do texto, significa isso: palavras sem sentidos, balbúcias, coisas que você não consegue compreender. Infelizmente era isso que acontecia com os gentios. Eles oravam de maneira irracional, eles não oravam com inteligência, e além disso eles repetiam todas essas orações, conforme nós temos aqui, porque eles pensavam que se assim procedessem, se assim agissem, Deus os ouviria, Deus os escutaria. Cristo disse: não, não, não. Então, o que é que é condenado aqui? A vã repetição, no sentido de palavras sem sentido, orações sem sentidos, que porventura a gente faça a Deus, que porventura a gente faça ao Senhor. E aqui, o que é que a gente aprende? Que Cristo ele aponta para os erros cometidos nas orações, tanto na oração dos judeus, dos religiosos, como também na oração dos gentios, ou seja, dos pagãos. O primeiro erro, de ser visto, de ser notado, movido pelo orgulho, o exibicionismo. O segundo erro, aquela repetição irracional, não compreendida, não entendida. Então, tanto uma forma como também outra, elas estão erradas, contrárias às Escrituras Sagradas. E aqui fica uma lição, e aqui fica uma aplicação para nós. Que lição, que aplicação? Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, nos resguardar destes equívocos em relação à nossa oração. A gente não pode orar movido por orgulho e assim querendo ser melhor ou maior do que os outros. Não. Em segundo lugar, a gente não pode ter orações irracionais, sem sentido, e repetir, dentro do motivo ou dentro da intenção de que por isso Deus vai nos ouvir. Não, não pode. Então, ambos os lados eles estão errados. Ambas as práticas elas estão equivocadas e são contrárias às Escrituras Sagradas, são contrárias à palavra do Senhor. A gente pode cometer, e a gente é muito mais propício a cometer o primeiro erro, no sentido de orar para nós nos vangloriarmos. E aí quando você encontra aí algumas religiões pagãs, você observa que eles estão inseridos mais no segundo erro, de orar
sem a inteligência necessária no sentido bíblico, usando repetições e assim não satisfazendo a vontade do Senhor. Me lembrei aqui dos romanistas, né? Ficam aquelas rezas, né? Às vezes até contando através daqueles amuletos que eles usam. Como é o nome deles que eu esqueci agora? Rosário, terço, né? Para não perder a conta da quantidade de oração. Orações erradas, orações equivocadas, orações condenadas por Jesus Cristo. Então veja, a gente está suscetível a esse tipo de erro, as demais pessoas também, e por isso a gente tem que ter esse cuidado. Como é que eu estou orando? Como é que eu estou buscando a Deus? Qual é a minha motivação? Qual é a forma que eu estou usando? E aí a gente tem que usar a palavra como recurso para nos orientar nesse sentido, para nos orientar dessa forma. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, em primeiro lugar, já eu paro aqui para ouvi-los. Os erros da oração. Quer você fazer a oração como vã exibição? Ou você fazer a oração com as vãs repetições? Tanto um comportamento como o outro, eles estão inadequados e contrariando a vontade do Senhor. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação, pergunta que vale $1 milhão. Como é que a gente vai orar corretamente? Qual vai ser o roteiro que a gente vai seguir? Quais são as orientações que nós temos nesse sentido? Quais são as instruções que o Senhor Jesus Cristo nos dá para que eu possa orar corretamente, para que eu possa orar de maneira que Deus venha a me escutar? É o que a gente vai ver agora, no segundo ponto do nosso estudo, no segundo ponto da nossa apresentação, ou seja, a prática correta das orações, ou a prática correta nas orações, a prática correta nas orações. É como eu sempre gosto de dizer, Cristo não só aponta o erro, Ele mostra o acerto. Às vezes a gente fica nessa tendência de limitar o caminho e muitas vezes a gente fica só olhando para os erros. Cristo, Ele vai além, Ele mostra o erro, mas também Ele ensina a maneira certa, e é o que Ele vai fazer agora. Abram aí, Mateus capítulo 6, versículo 6, a partezinha A do versículo 6, a primeira parte do versículo 6, Mateus 6, 6. Olha só o que nos diz aqui a palavra, Mateus capítulo 6, versículo 6, a parte B, a parte A, melhor dizendo, do versículo 6. Cristo assim nos diz, Mateus 6,6, a partezinha inicial do versículo 6. Olha só: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Orarás a teu pai que está em secreto. Então, o que é que nós temos aqui? Cristo ensinando que as nossas orações particulares, as nossas orações pessoais, as nossas orações privadas, elas devem ser feitas na intimidade de Deus, na intimidade do Senhor. Aqui é o resumo da interpretação aqui da passagem. Cristo, Ele nos mostra que as nossas orações individuais, pessoais, particulares, elas devem ser feitas na intimidade de Deus, na intimidade do Senhor. As palavras ou as expressões que nós encontramos aqui nesse trecho, teu quarto, fechada a porta, aponta para isso. É algo seu, pessoal, privativo. E com essas palavras, Cristo não está ensinando um local específico em si de oração. Não, muito pelo contrário. Mas com essas palavras, Cristo, Ele está ensinando a atitude de coração e a atitude de mente que nós devemos ter quando nós buscamos e quando nós nos deleitamos na presença de Deus. Porque muitas vezes as pessoas pegam aqui mais o local, né? E não é que seja errado, caso você tenha condição, mas não é isso em si que o texto ensina. O que Cristo está mostrando, sobretudo quando Ele fala teu quarto, fechada a porta, é justamente a atitude que nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, de nós nos deleitarmos na presença de Deus, de nós buscarmos a presença do nosso Pai. Por quê? Ele está falando de orações privadas, Ele não está falando de orações públicas. Tanto é que Ele usa, orarás a teu Pai, e não a nosso ou a vosso Pai, porque Ele aqui está trabalhando a pessoa individualmente falando, as suas orações mais específicas.
E é interessante, porque nos tempos do Senhor Jesus Cristo, poucas casas, meus irmãos, poucas casas, minhas irmãs, tinha mais de um cômodo, tinha mais de uma casa, tinha mais de um cômodo, tinha mais de um quarto. A maioria das casas, nos tempos de Jesus, elas possuíam apenas um quarto, elas possuíam apenas um cômodo. Por isso que a gente não pode aqui literalizar essa passagem. E quando existia essas casas que possuíam mais de um quarto, mais de um cômodo, esse quarto, esse cômodo servia de depósito, ou depósito de mantimento, ou um lugar onde as pessoas guardavam as suas riquezas materiais, como se fosse um quarto do tesouro. Mas não era para todo mundo. Mas até nisso, a gente já vê aqui a indicação de como a gente deve observar a questão da oração. É o momento em que a gente se refugia perante o nosso Deus, perante o nosso Senhor, para poder ali estar no nosso ambiente do tesouro, no nosso ambiente de mantimento, para que assim a gente possa se deleitar espiritualmente falando, se deleitar na presença de Deus, se deleitar na presença do Senhor, mente concentrada, coração compungido e alegria, satisfação por estar na presença de Deus, por estar na presença do Senhor. Porque quando nós assim fazemos, porque quando nós assim realizamos, podemos ter certeza, nós vamos encontrar bênçãos, muitas bênçãos, através das nossas orações, através das nossas orações particulares. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a gente aprende aqui com esse verso? Qual é o princípio que a gente extrai aqui nessa passagem? Simples. Nas nossas orações individuais, nas nossas orações particulares, nós devemos fugir, meus irmãos, nós devemos fugir, minhas irmãs, das perturbações, das distrações, dos olhos humanos e nos voltar para os olhos de Deus, buscarmos a sua presença, para que assim a gente possa se deleitar, para que assim a gente possa se satisfazer completamente no Senhor. Isso é o que deve existir nas nossas orações, de maneira específica aqui, naquelas orações de caráter mais privado, de caráter mais particular, de caráter mais pessoal, porque infelizmente, às vezes acontece muito isso. Às vezes a gente vai orar nas nossas devoções pessoais e às vezes a gente não encontra um ambiente adequado, ou nosso estado de espírito não está bom, e a gente fica se distraindo, a gente não fica naquela concentração quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, e a gente fica divagando. Quer ver uma coisa? É você orar quando está com sono. Você começa a fazer quando de repente você já está roncando, não sabe nem porquê. Então, isso é que é condenado. Então, quando nós formos orar, num sentido mais individual, aqui especificando, porque nós estamos trabalhando nesse aspecto, a gente deve fazer isso. Fuja das perturbações, fuja daquilo que lhe distrai, concentre-se em Deus, concentre no Senhor, busque a sua presença e satisfaça completamente na comunhão com Deus, na comunhão com o Senhor. Olha só, meus irmãos, o que nós encontramos no Salmo 27. Esse deve ser o espírito que deve existir no nosso coração, nas nossas orações particulares. Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Mas não desmarca o texto de Mateus não, porque a gente vai voltar já de novo para ele. Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Esse deve ser o seu sentimento, nosso sentimento, quando nós buscamos a Deus individualmente. Nos concentrar nisso. Veja o que o salmista fala aqui, ó. Salmo 27, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Se a gente for completar com o versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. É assim, meus irmãos, que a gente deve buscar a presença de Deus. É assim, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes conscientes
e com o nosso desejo cada vez mais profundo e intenso de nos deleitarmos na presença de Deus, de nos deleitarmos na presença do Senhor. Então, o que é que fica aqui de lição? O que é que fica aqui de aprendizado? Em especial, que nós cuidemos, meus irmãos, minhas irmãs, em termos uma postura certa nas nossas orações. Às vezes a gente falha muito na nossa vida com Deus, e às vezes não é só porque a gente dedica pouco tempo à oração, é porque muitas vezes a gente ora errado, é porque muitas vezes a gente ora de maneira contrária à vontade do Senhor, e aí às vezes até a gente busca ter uma vida de oração, mas ela não é eficaz, ela não é profunda, ela não é producente, ela não é frutífera, ela não gera benefício nas nossas vidas. Então, quando isso acontecer, pare, reflita, avalie como é que você está orando. Como é que você está orando? Será que você não está incorrendo num possível erro? E por isso você não está usufruindo como deveria usufruir da vida de oração? Então, como cristãos, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa atenção, porque a gente pode correr o risco de passar uma vida inteira, como crentes que nós somos, mas sem aproveitar e sem extrair todos os benefícios que Deus ele tem reservado para nós através de uma vida de oração. E às vezes a gente fica orando como gentios, repetindo, não vê diferença. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E aí a necessidade que a gente tem de nos autoavaliar. E aqui uma indicação de livro. Existe um livro muito bom, ele nos ensina muito acerca da oração, sobretudo no sentido mais particular. Com Cristo na Escola da Oração. Com Cristo na Escola da Oração. É da editora Pão da Vida, se eu não me engano. O autor é Andrew Murray. Então, se vocês puderem adquirir esse livro, vocês vão aprender muito acerca da arte da oração. Eu até pensei em fazer algumas lives com ele, mas o tempo não deu. Talvez para o futuro possa até ser feito, porque às vezes é uma matéria que a gente falha muito, e esse livro ele nos ensina de maneira muito detalhada como é que a gente tem uma vida privada de oração, que seja bíblica, que seja intensa, que seja proveitosa, que seja frutífera para as nossas vidas. Com Cristo na Escola da Oração. O nome já diz tudo, né? Então ele vai lhe ensinar como você vai orar. Ele vai lhe ensinar, é um curso de oração. Livro grande, mas vale a pena mesmo. Certo, gente? Então, em segundo lugar, a prática correta nas orações. Em primeiro lugar, o erro das orações. Em segundo lugar, a prática correta nas orações. Mas o que foi que nós vimos até aqui? A gente viu os dois erros que nos caracterizam ou que pode caracterizar a nossa oração. Você orar para exibir a sua religião ou a sua espiritualidade é errado. Os fariseus fizeram isso e a gente pode incorrer nesse erro, principalmente porque às vezes a gente tem essa nomenclatura de ortodoxo, de conservador, de tradicional. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque essas nomenclaturas, elas são apenas nomenclaturas, elas não devem servir para que a gente possa pensar que é melhor do que os outros. Não, nós estamos dentro do mesmo nível, nós estamos na mesma condição. Então, que a gente seja humilde na nossa oração, sempre reconhecendo que somos o que somos pela graça de Deus, e é isso que deve estar presente no nosso coração quando nós formos orar. Nós somos pecadores, carentes da graça do Senhor, e nós não somos melhores do que ninguém. Mas não só isso, quando nós formos orar, que a gente possa cada vez mais, entre aspas, racionalizar a nossa oração, no sentido de quê? Da gente orar por motivos bíblicos, por razões bíblicas, para que Deus nos ouça, para que Deus nos escute, conforme a sua vontade, Ele responda às nossas orações, para que a gente não caia aí nesses erros que infelizmente nós temos hoje. Diego até citou alguns, de alguns grupos que, a pretexto da espiritualidade, fazem coisas, até mesmo em relação à oração, que são completamente irracionais. Então isso também Deus desaprova. E o que é que a gente deve fazer nas nossas orações? Sobretudo nas nossas orações particulares. A gente deve cada vez mais ter a consciência, a gente deve ter cada vez mais a noção de que nós estamos na presença de Deus
de que nós estamos na presença do Senhor e nos deleitarmos com isso, nos desvencilhando das preocupações, das angústias, das inquietações, para que a gente possa ser produtivo na oração. Porque é uma coisa interessante, meus irmãos, a nossa carne e o diabo, eles se empenham nisso. Em quê? Em tirar o nosso foco da oração. Não é à toa, não sei se acontece com vocês o que acontece comigo. Às vezes, quando a gente vai orar, de coisas que você não se preocupa num sentido mais cotidiano, mas vem à sua mente. Por quê? Para desfocar da oração. Então a gente tem que ter muito autocontrole nesse sentido e exercitar a nossa concentração, para que assim a gente possa ter uma busca frutífera da presença do nosso Deus. Então, que nós atentemos para esses conselhos, que nós consideremos essas palavras, e na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai ver o que é que Deus tem reservado para nós, quando nós formos sinceros e corretos nas nossas orações, e vamos ver o que é que deve nos estimular a buscar a presença de Deus através das nossas orações. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique a sua santa palavra em nossos corações e que oremos conforme a vontade de Deus, para a glória do seu nome. Amém.